Oi, gente, vou tentar continuar aqui um pouquinho sobre ainda o romantismo. Vamos lá. Antes de eu entrar nas fases, eu vou ser breve agora. Eu vou falar um pouquinho sobre Portugal, né? Nós temos dois autores muito importantes do romantismo português. Um é o Camilo Castelo Branco, as duas obras principais é Amor de Perdição e Amor de Salvação, e tem o Almeida Garré, que já teve inclusive livro na lista de vestibulares, tá? Almeida Garré não é lá essas coisas maravilhosas, não, porque ele é muito descritivo, é uma descrição sem fim, mas enfim. Mas se tem tanto romantismo para tudo quanto é canto do mundo, Inglaterra, Alemanha, como que a gente vai caracterizar esse movimento? Tem umas questões que a gente tem que ver. Os elementos em comum. Não tem mais a rigidez de um modelo, tá? Antes do romantismo tinha um apego à forma clássica, muitos eram rigorosos com a linguagem que se utilizava, com a métrica da poesia, com o assunto que ia para dentro de um livro. O romantismo tem aquilo que eu falei antes, libertação, dentro da subjetividade do autor. O que prevalece, na verdade, é o individualismo, é o individual. Outra questão que vai aparecer em todos os clássicos do romance é o egocentrismo, ou seja, o sujeito olhando para si, para dentro de si, e uma ruptura um pouco do olhar coletivo, né? Um olhar subjetivo ganha espaço, assim como o espaço para falar da sensibilidade em oposição à racionalidade, ou seja, o romântico ele não resolve pelo pensamento, ele resolve pela paixão, ele é passional, pelo sentimento. Assim ele resolve sua relação com o mundo. Existe também o movimento de nacionalismo. A gente está num determinado momento, quando a gente escuta nacionalismo, a gente fica enlouquecido. Mas esse nacionalismo dessa época é do bem. É de exaltação à natureza, exaltação ao povo, à cultura, e não o contrário. Não existe uma ideia de extermínio da diferença, tá? A grande questão do romantismo é o que a gente chama de ultrasentimentalismo, ultrasentimental. Não há descrição. Tudo é sentido no âmago, no ápice, seja o amor pelo outro que não te vê, seja o amor pelo país, seja o amor pelas causas, seja o amor pela luta social, tudo é extremo, tudo é na ponta, pulsa, explode. A primeira fase do romantismo foi a fase nacionalista. Então, nessa época, as publicações eram relacionadas ao Brasil. O que a gente vai ter? O indianismo, ou seja, o índio é levado como herói, como eu falei no outro vídeo. Isso na literatura, porque na prática eles foram exterminados e estão sendo exterminados até hoje, né? A azetação ao nacionalismo, né? Deixa eu ver mais o que. Os brasileirismos vão aparecer principalmente nos autores que escreverem romances regionais. Vai aparecer o sertanejo, a variante linguística deles, e vai ser muito valorizado isso, né? Vão aparecer também elementos de religiosidade. E, lógico, religiosidade cristã. Nesse momento, a gente não tem uma pluralidade na existência das religiões de matriz africana ou de outras religiosidades. Os dois autores que marcam esse momento é o Gonçalves Dias e José de Alencar. Vale lembrar que os autores não ficavam parados numa fase só. Então não adianta a gente pensar que a pessoa está ali presa, amarrada e não vai fazer isso, né? E tudo que ela fez antes esqueceu. Não é dessa forma, né? Muitas pessoas viveram, inclusive, bastante tempo do século XIX. Existe o auge, na verdade, de cada movimento, daquilo que estava sendo mais produzido, daquilo que estava sendo mais valorizado. E fase é como se fosse marolas, que vem uma, vem outra. É importante lembrar, ninguém dorme romântico e acorda realista, ou enfim. A fase 2, que é a fase intrarromântica, ela é provavelmente
a que nós vamos conseguir identificar com facilidade até nos dias de hoje. Que a gente está falando de um movimento melancólico. A melancolia, a tristeza, o azedume sem ter motivo, uma tristeza que vem do âmago, que vem de dentro, um pessimismo, aquela coisa, a vida é horrível, nada vai dar certo, tudo está acabado. E a entrega aos vícios. Eu vou beber até morrer, eu vou fumar ópio até morrer, eu vou, sabe, é o mal do século. Tem uma coisa muito maluca, porque tem uma noite de gente que está enchendo a cara para afogar as mágoas. Essa ideia de autodestruição. Acho que tem um pouco a ver hoje, que parece exagero, mas se a gente observar bem, tem. E o egocentrismo, ou seja, o seu sentimento é maior que qualquer outra coisa que existe no universo. Existe pessoas escravizadas, passando fome, morrendo, mas o meu sofrimento é maior que tudo. Ele é muito real, é só ele que dói, só ele que funciona. Depois a gente vê a idealização, ou seja, as moedas que eram amadas por esses poetas, elas eram perfeitas, porque elas só existiam no campo das ideias. Dentro do sentimento dele não é real, não existe. Claro que toda essa frustração vai dialogar com o quê? Com a morte. Um dos principais poemas que aparece muito nos vestibulares, nas provas, que é do Álvares de Azevedo, chama-se Se Eu Morresse Amanhã, que ele fala o que ia acontecer da vida dele se a vida dele acabasse. E olha só, ele tinha 20 anos, ele morreu acho com 21, mas já estava entregue a derosca, a vida já não servia para nada. Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu são os dois expoentes da fase ultrarromântica da segunda geração do romantismo, conhecida como mal do século também. O livro que bebe para esquecer os problemas é Noite na Taverna, que é de Álvares de Azevedo, e que é um monte de homem bebendo, falando da tristeza, de dor do cotovelo. É bom, eu já li, mas é a sofrência, entendeu? Pura sofrência. É aquela de... Mas, enfim, a última fase é a fase condoreira. Condor, é de condor, condoreira. O condor são esses pássaros grandes, enormes, que representam a liberdade. Essa fase condoreira, o que ela tem de romântico? Vamos lá. Primeira coisa a gente vai falar que, além de chamar esse pessoal de condoreiro, a gente pode chamar de hugoanos, por causa do Vitor Hugo. Procurei saber, Vitor Hugo dos Miseráveis. Ele era socialista. Eu sei. Eu não tenho culpa, ele era socialista, vou fazer o quê? Ele falava de ideais de igualdade, de fraternidade, de redução dos acúmulos de riqueza. É século XIX, tá? Mas tá lá Vitor Hugo. E a gente já tinha as ideias das comunas acontecendo e eu não tenho culpa disso. Tá aí, é história, tá? A geração condoreira aqui do Brasil vai beber desse cunho social, ou seja, ela vai encontrar na luta pela igualdade a sua paixão. E isso é muito legal. O amor que ela descreve já não é mais o amor idealizado, aquele amor romântico, aquele amor... Enfim, é o amor real. Tem um poema do Castro Alves que é real, daqueles bem quente, tá? É amor de verdade. E essa causa social mais forte que aparece para os condoreiros aqui no Brasil, e que eu gosto muito, é o abolicionismo. O Brasil foi o último país do mundo a oficializar a abolição, e eu não sei se fez de verdade isso até hoje. A gente está falando do século XIX, né? Um pouco mais para o final. Ou seja, 20 anos antes de haver, de fato, o que eles chamam de assinatura da abolição. Então, os poetas estavam falando sobre liberdade, a garantia disso para que o povo vivesse melhor. Outro aspecto que era defendido era que a ideia de que a monarquia não tinha emancipado o Brasil, né? A ideia de transformar o Brasil numa república. O grande ícone dessa fase condoreira foi o Castro Alves, que tem poemas maravilhosos, incríveis,
que eu acho que vale a pena vocês lerem, vocês estudarem, vocês estão vendo como classificar, como analisar, tá bem? Então, eu vou dar uma olhada agora, vou deixar para vocês as páginas do livro de vocês, que vocês podem achar muitas coisas. Enfim, anotem, façam seus registros e vamos lá. Leiam, procurem livros dessa época, vale a pena, dos românticos, tá bem? No mais, caminhamos porque o tempo urge.